Graça e paz a todos, amados. Mais uma vez, queremos saudar a todos e, desde já, agradecer a presença, o carinho da participação da nossa querida pastora Edmeia Williams, que tem sido sempre presente, sempre que pode, nos abençoando com uma palavra da parte do Senhor, de forma assim a trazer direção, a trazer, de fato, para esse momento especial que nós estamos vivendo, a importância de estarmos ouvindo e participando sempre. Por isso, deixamos ali nas páginas da ARC os vídeos anteriores das outras reuniões, e quem quiser olhar lá, tem vários vídeos, desde, se eu não me engano, de março, no início de março para cá. Nós temos todas as semanas com muitos pastores, líderes nacionais, até internacionais, que nos abençoaram, nos trazendo palavras poderosas. Queremos agradecer a todos, aqueles que já chegaram, os que estão chegando, e deixar a palavra, então, com a nossa pastora Edmeia Williams, para que ela possa trazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração para compartilhar conosco nessa tarde, abençoar, essa disposição de abençoar o reino de Deus, e em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda. Graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz para todos os que estão aqui reunidos. É um prazer sempre, uma alegria muito grande estar no meio, os filhos de Deus, não é? Na Assembleia dos Santos. E isso não é uma prosopopeia, é uma verdade, é a realidade. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Profeta Isaías 43. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Isaías 43, de 18 a 21, onde está escrito assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém. Aqui é o momento em que Deus nos manda olhar para frente e perceber e buscar ver o que Deus está fazendo de diferente. De acordo com a palavra do profeta aqui, o que Deus estava fazendo era tão tremendo, digamos, ele ia colocar caminhos no ermo, águas no deserto. É como de uma hora para outra começasse a fazer neve, a nevar na praia de Copacabana, ou em pleno sol do meio-dia começasse a nevar na praia de Ipanema. É algo diferente, é algo novo, mas parece que, nesse momento, Deus está dizendo que nós estamos com a nossa mente embotada, presa nas coisas que passaram. E, por isso, nós não podemos olhar as que estão acontecendo para frente. Há um momento, lá em Gênesis, no capítulo 21, quando Abraão mandou embora a escrava Agar com o seu filho Ismael, chegou o momento em que acabou a água do odre e Agar disse, agora ele vai morrer. Vai morrer por quê? Nós estamos no deserto e no deserto não tem água. No deserto se morre de sede.
Isso é o que ela sabia. No deserto se morre de sede. Então, a mente dela se fechou no conhecimento que ela tinha de toda a vida dela. Deserto não tem água, se morre de sede. E ela, então, botou o filho debaixo de um arbusto e se afastou dele, a Bíblia diz, um tiro de arco, para não vê-lo morrer. Porque, pela experiência dela, bem sólida, quem está no deserto e não tem água, vai morrer. Pronto. Ela gritou de dor. A Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. E Deus disse que tens, Agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho de onde estás. Ergue-te, levanta o teu filho, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E aí vem o versículo onde está escrito assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço. Levantou-se, encheu de água o odre e deu de beber a seu filho. Olha só, Agar estava do lado de um poço. A Bíblia não diz que Deus botou um poço ali. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para ver o que existia ao lado dela. Ao lado dela estava a solução para todo o problema e toda a dor dela. Mas ela não via, porque ela tinha um conhecimento assim: eu estou no deserto não tem água, e no deserto a gente morre de sede, portanto, não tem água, eu estou no deserto, meu filho vai morrer. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quer dizer, para de pensar na experiência que já foi. Abre os olhos, porque eu faço coisas novas todos os dias. O dia de hoje não é o mesmo de ontem. Nem o amanhã é igual ao hoje. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A Bíblia diz que é como orvalho sobre o Monte Hermon. Toda noite, de madrugada, se nós formos lá no Monte Hermon, as folhas estão molhadinhas de orvalho. À medida que o sol vai aparecendo e vai aquecendo a terra, o orvalho desaparece, evapora. Mas no outro dia, o orvalho está lá de novo. Não é mais o mesmo orvalho. Ele se renovou, porque Deus faz novas todas as coisas. Será que Deus não está fazendo alguma coisa nova? E nós estamos pensando na experiência de quem não conhece a Deus, de quem não sabe que Deus renova todas as coisas. Será que nós não estamos presos na experiência da mídia? Quando Jesus diz para as igrejas da Ásia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós estamos ouvindo o que a mídia diz. Então, Deus está fazendo coisa nova. E é algo tremendo, é algo vibrante. Mas parece que nós estamos querendo que as coisas fiquem do jeito que elas eram antes. Nós estamos diante de algo novo que Deus está permitindo agora. Aliás, a palavra diz que a cada manhã é uma renovação. Deus fala de coisas novas que ele faz, deixando bem claro que, na maioria das vezes, não percebemos.
não percebemos. Eu fico impressionada com as coisas que nós não percebemos. Lá no Morro Dona Marta, ninguém morreu de Covid. Para ser sincero, eu conheço uma pessoa que morreu de Covid. Lá na Cracolândia, não teve Covid. Os mendigos aqui de Copacabana não tem problema de Covid, não tem higiene, não tem nada. Então, eu nunca ouvi dizer que vírus de gripe, porque Covid é um vírus de gripe, depende de você lavar a mão e tantas coisas. Mas por que não faríamos? Por que não usaríamos a máscara? Seria uma loucura? Porque somos aconselhados e precisamos ir de acordo com a lei daqui. O que eu estou dizendo é que Deus está fazendo alguma coisa que é nova. Nós percebemos um momento na história de Israel, lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, a Bíblia nos fala de um momento precioso em Israel após a morte de Saul. Que Davi, sendo apontado rei por Deus, ainda não tinha um exército confirmado, mas resolveram formar seu exército com homens de várias tribos. Pense bem, Saul tinha todo o dinheiro e tinha um exército. Davi tinha o chamado de Deus, tinha a unção e não tinha o dinheiro nem o exército. Então, alguns homens, no mover que estava acontecendo nos céus, resolveram: Davi é o rei, Davi precisa se assentar no trono, Davi precisa de um exército. Então, resolveram formar um exército para Davi, tirando homens de várias tribos. E no versículo 32 diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Porque a Bíblia diz que esses filhos de Issacar eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Quer dizer, homens que estavam aptos para a guerra porque sabiam o contexto que eles estavam vivendo. Conhecer o contexto, que momento nós estamos vivendo, qual é a nossa época hoje. A nossa época hoje não é a mesma do ano passado. Talvez nunca pensamos nisso. Onde já se viu chegar na rua e ver todo mundo de máscara? Você subir para pregar no púlpito, olha para lá, você não tem mais o sorriso dos seus irmãos. As pessoas estão de máscara. Uma pessoa está conversando com você, abre a boca, tira o álcool gel e passa na mão. Ainda pergunta se você quer. Jamais alguém na minha vida me ofereceu álcool para passar na mão. Jamais eu conversei com uma pessoa que desse uma risada e eu não pudesse ver. Nós estamos vivendo uma época absolutamente sui generis. O que está acontecendo? Lógico que tem alguma coisa diferente. Só que os filhos de Issacar eram conhecedores da sua época. A coisa mais difícil de se encontrar hoje no Brasil é um estadista. Não se tem estadista. Aliás, está difícil encontrar estadista em outras nações também. É uma crise tremenda de liderança política. Não temos um estadista no Brasil há quanto tempo? Mas está todo mundo candidato. Apesar dos pesares, todo mundo quer. Nós vemos o caos, nós vemos a desarrumação, nós vemos uma desordem total, nós vemos um desequilíbrio total, não apenas na família, mas nos nossos governantes
Eu não estou falando mal dos nossos governantes, eu estou falando de uma época. Porque não é aqui no Brasil só. Nós vimos o presidente Trump. Está com Covid hoje, vai para o hospital e amanhã, tá bom? Não tem mais Covid, mas teve por algumas horas. Diferente. Diferente. Então, todas essas coisas, nós estamos ficando tão absolutamente acostumados. Nós vamos nos adaptando pouco a pouco a essas coisas que chega um momento que elas não chamam mais a atenção. Nós precisamos conhecer a época que estamos vivendo. Os homens de Issacar eram considerados homens sábios. Sábios porque eles compreendiam a época, o tempo, o momento. Por isso eu sabia que era hora de lutar pelo rei escolhido por Deus. Havia um exército de Saul, mas os homens de Issacar perceberam o momento. Davi foi escolhido por Deus desde a sua adolescência, mas o povo não sabia. Chegou a hora de Deus colocar Davi no trono. Davi precisava de um exército. Pode ser que 80% de Israel não sabia disso, mas os homens de Issacar perceberam o que Deus estava fazendo. Deus estava assentando no trono de Israel um homem segundo o coração dele, o maior rei da história de Israel, estava sendo entronizado, e porque ele ia vencer todos os inimigos de Israel, ele precisava de um exército. Mas nem todos perceberam. Mas os homens de Issacar perceberam por quê? Porque eles andavam com os pés na terra, mas os ouvidos para cima e se movendo na terra no ritmo dos tambores celestiais. Precisamos pensar, o que está acontecendo? Liguei a televisão. Tenho família vivendo maravilhosamente. Linda família, linda, linda, linda. Um marido, 4 esposas. E toda aquela porção de filhos bons, obedientes, bem educados, produtivos. A família perfeita. Outro programa no mesmo canal TLC. Maridos em mutação. Depois de alguns anos de casados, resolvem que eles não querem mais ser homem e que, na realidade, nunca quiseram, mas lutaram contra a sua tendência, a sua inclinação, e agora eles têm que deixar de ser hipócritas. Continuar sendo homem é ser hipócrita. Eles têm que ser mulher. Então, a mulher não precisa aceitar, mas ela tem o direito de se divorciar, e a família que fique do lado que quiser. O que é que a televisão está ensinando? Que isso é tudo muito normal, tem que ser aceito. Por quê? Se eu não aceito, eu tenho a cabeça fechada. Olha, está acontecendo alguma coisa no universo, estão formando uma opinião e nós vamos nos adaptando, como temos que nos adaptar a ver todo esse horror que está aí. Os homens de Issacar conheciam a sua época. Eles sabiam que a época era de muita batalha espiritual e caminhavam para um desfecho tremendo, porque Deus estava fazendo coisa nova.
O que será de novo que Deus está fazendo agora? Uma mudança de época na nossa vida pode chegar com a perda de um emprego, com a perda de alguém que se ama, novos relacionamentos ou uma boa promoção. Mudanças de situações, de condições, são oportunidades de crescimento na direção do cumprimento do plano que Deus tem para a nossa vida. A melhor maneira de reconhecermos a época que vivemos e ficar sempre conectado em Deus pelo seu Espírito, desenvolvendo pouco a pouco, passo a passo, cada vez mais profundo, o nosso radar espiritual e se movendo no ritmo lá do céu. Estamos vivendo tempos horríveis. Eu digo que é pior do que o tempo de Sodoma, porque naquela época eles não tinham o evangelho, o Filho de Deus não tinha vindo na cruz, mas hoje sabemos tudo, recebemos tudo, o Espírito Santo está aqui, o que estamos fazendo? E com certeza o Espírito está avisando. Recebi um elogio essa semana. Um pastor que disse que a igreja dele é louca que eu vá pregar para eles, mas ele acha que eu tenho a mente muito fechada. Porque não é hora de estarmos pregando só a palavra de Deus, com tanta coisa por aí acontecendo. Eu disse, olha, eu tenho pena da igreja dele, mas eu vou orar para que Jesus, na sua misericórdia, mude a ideia desse homem, não para me chamar, mas para que ele saiba que ovelha de Jesus quer o capim do reino, e o capim do reino é a palavra de Deus. Ele tem o direito, o dever de dar para as ovelhas de Jesus o capim que é para elas, que é a palavra de Deus. Então, nós vemos como esse homem não é adúltero, não é ladrão, não é nada disso. Mas ele está com a visão deturpada, porque ele confunde igreja com clube. Não precisa me levar lá, mas ele mesmo prega a palavra. Nós precisamos saber em que momento nós estamos vivendo. Os filhos de Issacar reconheciam o tempo em que eles estavam vivendo para saber como se comportar. Nós só podemos saber o nosso comportamento se nós reconhecemos o momento. Por exemplo, você vai, toda semana você vai ao posto de gasolina na hora de ir para o trabalho. Chega lá, abastece seu carro. Um dia, você tem que ir para um casamento. Aí, você vai pegar seu carro, seu filho pegou seu carro e deixou o tanque lá embaixo, de gasolina. Você se aborrece, mas você não vai sair sem gasolina no tanque. Então, você passa no mesmo posto e salta para pedir que abasteça seu carro. Primeira coisa que o frentista que lhe vê toda semana é: mas que elegância! Vai para um casamento, vai para uma formatura, porque, lógico, o seu modo de vestir indica qual é a sua intenção, para onde você vai. Se você vai com traje de banho, ele sabe que você vai para a praia ou para a piscina. Mas se você vai com aquele jeans surrado e aquela blusa de sempre, ele sabe que você vai a trabalho. Da mesma maneira, nós percebemos
o que está acontecendo pelo arrumar do universo. Quando começam a falar muito de uma coisa, quando a moda vai indicando para onde nós andamos, cada vez menos roupa, cada vez mais exposição, cada vez mais ridículo. Então, nós vemos que nós não estamos andando para um momento de decisão séria para a igreja. Será que não percebemos que nós não estamos aqui cumprindo o nosso papel ainda? Será que não percebemos que tudo o que está acontecendo com a igreja aqui embaixo? Deus ainda não arrebatou a igreja. Nós estamos aqui vivendo em plena tribulação. Eu não estou falando de grande tribulação, estou falando de tribulação. Porque isso que nós estamos passando são princípios de dores. Jesus disse, quando isso acontecesse, alegrai-vos e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Nós vemos que eles, os filhos de Zacar, estavam atentos ao tempo. O tempo, a época, é como se fosse um relógio de Deus. As coisas começam a mudar. Por mais jovem que você seja, olhe quanto as coisas mudaram desde que você nasceu. Eu costumo dizer, eu tenho 76 anos, nunca vi o mundo mudar para melhor. Eu vi um avanço tecnológico fora do comum, um avanço científico tremendo, facilidades, mas a decadência moral, espirituais, os costumes, o respeito parece que foi dizimado, a honra, desculpa, a vergonha. As pessoas se enaltecem. Roubei, sim. E aí, quem não rouba? Mentem e se sentem sábios porque conseguiram mentir. Quer dizer, tudo vai decaindo a tal ponto que eu não sei se ainda dá para cair mais. Nós estamos vivendo essa época. Será que nós não podemos perceber que existe alguma coisa que Deus está permitindo? Deus está permitindo coisas para ver se nós enxergamos, se prestamos atenção, mas de uma hora para outra parece que nós não estamos assim muito interessados. Olha, depois de 7 meses de quarentena, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses de quarentena, uma situação completamente nova, seguindo a orientação de quem não sabe o que diz. Porque a ciência já disse de tudo, cada vez tem um novo médico dizendo alguma coisa nova, mas ninguém sabe sobre esse vírus. A briga agora é pela vacina, para ver quem vai ganhar mais. Tendo que viver dia após dia em busca de uma explicação, quando a ciência não tem resposta, nem os governos, ninguém absolutamente sabe a respeito da corona, a não ser que a corona mata por asfixia. Pronto, ataca o pulmão. Precisamos só saber disso. Expostos. Medo. Chegamos a ter medo de pessoas.
tomei um avião de Santarém do Pará para Brasília, tinha atrás de mim um homem espirrando. Eu não podia pedir para ele que botasse a máscara, porque eu tive medo que ele me batesse, que agora é assim. Bate, mata-se. Eu não boto a máscara porque eu não quero ir daí. Vai cuidar da sua vida, velha. Então, eu dei graças a Deus que eu estava de máscara e agradeci a Deus que estava cuidando de mim. E outra coisa eu já tive. Mas, quando foi reclamado com ele, foi um horror dentro do avião. Horror. Eu estava lá. E ele disse muitas coisas, inclusive essa, ninguém sabe sobre esse vírus, porque eu tenho que botar máscara. Quem usa máscara adoece e morre. Quem não usa adoece e morre. Foi a premissa dele. O que é que a gente vai dizer? Morte de maldição. A Bíblia nos ensina a olhar os sinais. Sinais. Reconhecer os tempos, mas, acima de tudo, ouvir o que o Espírito está dizendo. Sinais. Como estão os sinais? Que sinais nós estamos percebendo? Se nós olharmos para a Bíblia, não só no livro de Apocalipse, mas se nós olharmos para o livro do profeta Joel, do profeta Daniel, olharmos o capítulo 24 do livro de Isaías, olharmos o discurso profético de Jesus, nós vamos ver que os sinais estão todos aí. Dá a impressão que nós estamos já da metade para o fim. Todos os seres humanos ouviram o aviso. Isto é, seguramente, toque de trombeta. Quando a trombeta toca, todos ouvem. E todos procuram saber o que está acontecendo. Essa situação é um toque de trombeta. É um toque de trombeta. Todos ficaram sabendo, mas, com certeza, 1/3 dos seres humanos foram afetados e os 2/3 estão alertos, atentos. E agora? É tão triste chegar lá em cima. Eu fui pregar na PIB do Recreio, aquela igreja enorme, parece mais o Maracanã. Eu estou acostumada a pregar lá aquilo cheio de gente. Eu preguei os 3 cultos no domingo. Eu ouvi aquelas pessoas, uma distante da outra, de máscara. Que tristeza! Eu que sempre me alegrei de ver a congregação. Não tem um sorriso, não tem um abraço, não pode chegar perto. O que é isso? O que está acontecendo? Alguma coisa muito estranha. Não podemos chegar perto, não podemos dar as mãos, não podemos mostrar o nosso sorriso. Temos que fazer inscrição para ir à igreja, porque não pode ser mais do que o número permitido por causa das cadeiras, que tem que sentar uma, deixar 3 sem sentar, para sentar na outra, na 4ª. O que eu estou dizendo é que, se isso não é estranho, nós precisamos tomar conhecimento da época que nós estamos vivendo. Quando se olha buscando explicação para os lados, para frente, para trás, sem encontrar portas abertas, a única direção para olhar é para o alto. Não dá mais para olhar para os lados. É só para o alto. Tempo de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Não sei se você já observou. Quando a casa de Abraão estava
arrebentada. Abrão nem entrava mais na tenda, porque no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz assim: Abraão estava sentado à porta da sua tenda, nos carvalhais de Mamre, no maior calor do dia. Eu fico até com medo, porque morei naquela região e eu sei o que é o maior calor do dia. É beirando 60 graus. E ainda tem o vento que vem rachando tudo. O que é que um homem de 99 anos estava fazendo do lado de fora, quando nenhum ser humano normal faria isso? Lógico que lá dentro da tenda devia ter alguma jararaca, e a jararaca era Sara. Estava uma briga na família, na casa de Abraão. Por quê? Por causa do filho Ismael, que Abraão dava muita atenção para ele, e Sara não estava gostando, estava confusão. A casa de Abraão naquela divisão. E chegou o momento, a Bíblia diz mesmo assim, meu irmão. E Abraão levantou os olhos, olhou e viu. Ora, ele teve que levantar os olhos. Levantou os olhos, olhou e viu. Eis 3 homens. Aqueles homens não chegaram naquela hora. Eles estavam lá, só que Abraão não olhava para cima. Ele estava seguramente olhando para baixo, para o chão. A Bíblia disse: sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morreste. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, nós seremos manifestos com ele. Ele viu, estava lá Deus, a solução estava ali. Ele não olhava para a solução, ele precisava, ele queria, ele sonhava com a solução estava lá, mas ele não olhou para o alto. Gênesis 18. Quando você vê lá em Josué 5, Josué precisava de uma estratégia pronta para tomar Jericó. Porque Deus tinha dito para ele: Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, a seu rei e seus valentes. Mas Jericó estava fortemente cercada, não é? Por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava, ninguém saía. E Josué precisava de uma estratégia para tomar Jericó. E na campina de Jericó, há um momento que a Bíblia diz assim: levantou os olhos e eis diante dele, estava lá o divino capitão. Josué disse: és tu dos nossos, ou dos nossos adversários? Ele disse: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar, agora tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. O divino capitão tinha chegado e já estava com a espada desembainhada, pronto para entrar na guerra. E Josué não tinha olhado para cima. Todas as vezes, as coisas estão acontecendo. Você precisa olhar para o alto. Olhar para o alto. Você não é porco, você não é quadrúpede para olhar para baixo. Olhe para o alto. Vamos procurar buscar explicação. Agora que nós praticamente sobrevivemos à Covid, o que aprendemos durante a esquisitice desses 7 meses? O que será que nós aprendemos? Aprendemos que a última palavra não está com os governos. Aprendemos que a última palavra não está com a ciência. Aprendemos que a última palavra não está com o dinheiro,
com as riquezas, nas grandes potências, nas raças, nos gêneros. Deus, o Criador, nos chama a olhar para Ele. E como os filhos de Issacar, Deus quer que conheçamos profundamente essa época para sabermos o que devemos fazer. Precisamos sair com uma visão nova, olhando coisas novas, olhando para o nosso, para a nossa intimidade com Deus, para a necessidade de não apenas falarmos Senhor, mas deixarmos que Jesus seja o Senhor. Existe um relacionamento tão asqueroso do ponto de vista espiritual, nós percebemos isso cada vez mais. Eu me lembro daquele momento em Lucas 17, quando aqueles 10 leprosos gritam para Jesus: Senhor, mestre, tem compaixão de nós. Eram 10. Jesus mandou que eles fossem se mostrar aos sacerdotes. Aí a Bíblia diz que, no caminho, eles perceberam que estavam curados. E eles viram que estavam purificados. Não apenas curados, mas estavam purificados. Um deles voltou, se aproximou, se lançou aos pés de Jesus para agradecer. Quando eu penso nesse homem, esse homem, ele queria muito mais do que agradecer. Ele queria aproximação. Ele queria um relacionamento com Jesus. Ele era um homem que sabia que para ele não tinha jeito. Ele ia morrer. Ele estava longe da família, longe das pessoas que ele amava, longe da casa dele, de tudo. Os outros correram para casa, ele voltou para Jesus. Porque mais do que a casa, a família e tudo mais, ele se sentiu compelido a buscar a Jesus. Eu digo que aquele homem tinha um fogo que explodiu de dentro dele. É esse fogo que eu peço para mim, que eu peço para você. Esse fogo que explode, que queima, que derrete este gelo. Porque quando o inverno da indiferença chega na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus fica congelado, meu irmão. Então nós vamos vivendo, empurrando com a barriga. Nós precisamos saber que a última palavra está sim com aquele que tem a palavra. Foi ele que criou, foi ele que pensou, foi ele que formou. A palavra está com o Senhor Deus, Criador. Quando se estuda música, aprende-se o valor da pausa. A pausa é aquele silêncio que prepara o ouvido para uma frase musical nova e mais rica. Quando se serve um bom banquete, só se bebe água entre os pratos servidos para lavar a boca do sabor do prato anterior, não é? Essa quarentena é uma pausa. Nunca mais um cristão poderá dizer que não teve tempo para buscar sua intimidade com Deus. Nunca mais. Nunca mais um pai cristão vai dizer que não teve tempo para sentar e orar com seus filhos e buscar no fundo do coração dele como está o relacionamento dele com Deus. Nunca mais um filho de Deus casado vai dizer que não teve tempo para gastar com sua esposa na palavra de Deus.
Jamais poderemos dizer que não temos tempo, que o pastor não ensinou, que o pastor também podia ter feito isso, que podia ter feito aquilo, esquecendo que o pastor é cristão e é filho de Deus. Deus está falando alto. Deus está gritando, a trombeta está tocando, o chamado de Deus é total, e ele fala, como ele disse por boca do profeta Isaías, no texto que lemos hoje: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Uma coisa é olhar e a outra é ver, uma coisa é ouvir, a outra é escutar, uma outra coisa é perceber. Sabemos que muitos serão piores que os chacais, que os filhotes de avestruz, porque eles não querem ouvir. O profeta, Deus falando por boca do profeta, ele diz: os chacais, os filhotes de avestruz me glorificarão, porque eu porei água no deserto. Até os chacais vão perceber, até os filhotes de avestruz vão perceber. Mas muitos de nós não querem ouvir, não atentam para a mudança de estação que está se processando. A Deus criou estações, não foi só para embelezar a terra, não, foi para nos ensinar que o ano todo não é verão, o ano todo não é inverno. As estações indicam mudanças. Quando você olha a árvore que estava cheia de frutos, os frutos vão caindo, as folhas vão caindo, porque está chegando o inverno. E daqui a pouco ela está seca, 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 aparentemente sem vida. Mas quando começa a brotar, há uma explosão de vida, mudou a estação. A mesma árvore que fica aparentemente seca no inverno, ela explode em viço na primavera, se enche de flores e de frutos e de folhas e tudo no verão e no outono, e depois volta a secar. Mudanças, mudanças. Mas o fruto que ela teve ano passado não é o mesmo que vai ser deste ano, porque aquele fruto já foi comido, é fruto novo da mesma espécie. Deus renova todas as coisas. Ele renova. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Aqueles que esperam, eles voam com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nem sempre eles estão voando, nem sempre eles estão andando, nem sempre eles estão correndo, mas eles são renovados. Por isso, nós vemos que é chocante ir à rua, como eu disse, e ver as pessoas de máscara. Pior, chegar na igreja, não se alegrar com o sorriso dos irmãos. Você, alguma vez na sua vida, você imaginou que isso podia acontecer, mas aconteceu e está acontecendo? Não podemos menosprezar esse grande sinal. Novos começos. Em Jeremias 6, no versículo 16, está escrito assim: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Procuramos coisas novas, mas é sempre melhor buscar o novo de Deus.
Seguramente a igreja sairá mais consciente desses meses de pandemia, pois é exatamente por isso e para isso que Deus fez tocar a trombeta, dizendo: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 17. A noiva não pode estar entre os defuntos. Somos chamados a ouvir, a sair e estar atentos. Portanto, acordemos. Não ficaremos aqui com certeza. Precisamos estar preparados. Ficamos assustados? Sim, ficamos. Estamos cada vez mais próximos de outras coisas novas, porque esse novo já não é novo. Essa trombeta está tocada. Vamos abrir os ouvidos para saber, porque quando Deus fala por boca do profeta Joel, ele diz: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Voz de trombeta é para mexer, é para perturbar. Toque de rebate é pu, 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 que ele usa. É assim que nós estamos. Sejamos sábios como os filhos de Zacar, conhecedores da época para saber o que se devia fazer. Então, esta é a palavra para nós hoje. Ouvidos abertos, atenção para o céu. Os pés na terra, sim, mas devemos nos mover no ritmo de tambores celestiais. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Pastor Edmeia, nós temos alguns minutos da irmã, ou como é que está o seu horário? Temos 5 minutos, 10 minutos? Não... Tem, porque eu vou ter outra live, mas só às 7 horas. Então, podemos ter aí uns 10 minutos mais? Sim, pois não. Amém. Então, eu queria abrir aqui para os nossos irmãos. Essa palavra, ela é uma palavra tremenda, porque ela fala, aliás, tem muita coisa aqui que anotei, que são extremamente importantes para esse momento. Muitas dessas palavras foram testificando também. Deus tem testificado a respeito desse tempo e esse ouvir, né? Abrir os ouvidos e ouvir, para que o nosso espírito possa, de fato, receber, né? De fato, possamos ser alimentados no espírito, possamos ter esse discernimento, que com o corpo se alimenta pela boca, a alma pelos olhos, mas os ouvidos traz o alimento ao espírito, e produz, de fato, quem tem ouvidos ouça. Então, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria trazer, mas eu quero abrir para os irmãos. Às vezes a gente... Essa parte que a irmã falou sobre a casa de Davi, e essa situação entre Davi e Saul, entre o que Saul tinha e o que era agora transicionado a Davi, eu coloquei aqui porque achei interessante, porque essa passagem de 2 Samuel 3, 1, fala que havia uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas que era uma guerra longa, e que a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se enfraquecendo. Então, ao mesmo tempo que estamos vendo essa guerra longa, afirmada pela irmã, inclusive, nos 7 meses, nós estamos há 7 meses, nos espanta isso, né? Falarmos, são 7 meses de quarentena. Primeiro eram alguns dias, a chegar a 40 dias, 60 dias, mas já estamos há 7 meses e aqueles países que passaram por essa pandemia voltaram a ter quadros semelhantes. Então, é muito interessante, porque ele fala dessa guerra longa, desse tempo que nós temos que discernir, de fato, que não seria um tempo curto, mas seria longo. Só em falar que as festas esse ano em Israel não puderam ser celebradas como dos outros anos. Além disso, né, as festas, então, isso também traz para nós a reflexão,
para aqueles que têm aprendido os sinais de Deus e mostrando o quanto agora a expectativa que Israel tinha de celebrar Sucote agora não pôde celebrar Sucote da forma como se esperava, pensavam que poderiam abrir, veio sobre eles também esse peso. E vários pontos aqui que a irmã abordou, que é importante, esse discernimento, como os tempos, discernir os tempos, olhar para o alto, levantar os olhos. E essa passagem de Agar, ela é uma palavra que o Senhor tem falado esses dias, e a irmã falar agora sobre essa palavra nos mostra quanto o Espírito Santo está nos mostrando que estamos muito perto, estamos próximos, estamos ao lado, de fato, daquilo que Deus já preparou, mas parece que há uma falta de discernimento, que há uma cegueira, que não se percebe a provisão de Deus, que não se percebe o que Deus já, de fato, colocou. Está ali ao redor, como Agar estava sedenta, clamando, mas Deus já havia preparado. Nada, essa pandemia não é uma surpresa para Deus, Deus não está surpreendido com essa pandemia, nem com nada disso, mas a igreja, de fato, tem um papel. É verdade que há muita perversidade, que há mentes perversas, que eles já alcançaram o teste do quanto e até onde eles puderam ir, e dificilmente eles recuarão naquilo que eles já avançaram. Nós precisamos ter esse discernimento e nos posicionar como igreja, levantando o nosso clamor, como a irmã colocou, e os olhos no Senhor, levantar os olhos para discernir que a provisão, como os anjos de Deus que já estavam ali, os varões, ao lado de Abraão, né, e trouxeram a surpresa, sermos surpreendidos. Quem sabe essa palavra, o Senhor está nos mostrando que, com tanta rapidez, né, o Senhor nos surpreenderá com essa resposta, se nós buscarmos ao Senhor. Se nós, de fato, estivermos focados em buscar o Senhor, Ele vai nos mostrar aquilo que nós... É como aquela pessoa, uma figura da pessoa está clamando por comida sentado em cima de um saco de alimento, né? Está sentado, mas não percebe que já tem a provisão. Então, há muita coisa aqui que a irmã colocou a respeito das farsas que existem no meio disso tudo, né? As farsas. Falou também da decadência moral, das coisas que acontecem no mundo e que tem acontecido da forma, e eu penso, nós estamos falando na Europa, como está retornando agora, mais uma vez, de uma forma preocupante, e lembrar que a Itália, por exemplo, nós temos aqui irmãos da Itália, que lá em Milão, que é a capital, considerada a capital da moda, que a irmã tocou exatamente nisso, foi um golpe ali, 200 mil funcionários chineses trabalham exatamente da região da onde dizem, né, pelo menos que saiu essa contaminação de Wuhan, na China. E ali, exatamente, se estende para vários outros lugares. E parece que Deus está mostrando algo, e nós não estamos enxergando ainda o tudo, né? Porque estamos presos ao ontem, presos aos modelos passados. E os modelos passados vão nos escandalizar e vão nos trazer inquietação, porque, como a irmã falou, é terrivelmente olhar hoje a igreja usando máscara, com distanciamento, as reuniões não são mais, os formatos das reuniões, elas não são mais como eram o formato antigo, que nós nunca podíamos imaginar chegar numa situação como essa, né? Estávamos acostumados ao ajuntamento, todo mundo se consagrando, se abraçando, se confraternizando. Então, eu queria deixar esses registros aqui, porque essa palavra aqui tem muita coisa maravilhosa para a gente aprender mais e buscar de Deus. Mas a convocatória, eu penso que é levantar, de fato, os olhos e diante de Deus, e Deus está tocando, a trombeta está tocando em Sião. Então, o Senhor está, de fato, nos chamando a acordar para esse tempo e aclamar ao Senhor e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer a respeito desses dias. Eu tenho orado aqui desde o início da pandemia, com uma oração diante do Tribunal Celestial, que está em 2 Tessalonicenses 1,6, quando Paulo fala, é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que os atribulam. E
a vós, os que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, trazendo vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma ação diante do tribunal de Deus, colocando diante do tribunal de Deus que esses homens perversos, isso tudo que está sendo apresentado diante de nós precisa ser levado diante do tribunal celestial, porque todas as nossas justiças no mundo, não vou falar só do Brasil, mas no mundo estão comprometidas, estão corrompidas, e nós precisamos então ir diante do tribunal celestial e denunciar todas essas coisas e, de fato, crer que do alto Deus nos trará essa percepção do milagre e do Espírito Santo que está ao nosso lado, está conosco. Eu vou pedir ao pastor Aloysio e os demais pastores que estão aqui, que queiram fazer uma pergunta. A pastora Edmeia abriu esse espaço para que nós pudéssemos falar ou perguntar. Quem quiser, nesse momento, por favor, abra o seu microfone. Pastora... Deixa aí o pessoal falar. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui rápida. Assim, você colocou muito bem sobre a PIB aqui do Recreio, né? Parecendo um estádio. Eu só queria perguntar assim, qual é a sensação? Você colocou muito bem, é estranho. Nós ainda não retornamos, a gente está orando, buscando uma direção. Nosso espaço é pequeno. Qual é a sensação que a irmã sente quando fala assim, tem máscara, eu não vejo sorriso, não tem o aperto de mão, não tem o abraço? Qual é a sensação, irmã? Eu fiquei muito impactado com essa A primeira palavra. vez que eu fui lá, eu chorei. Eu não pude calar a minha dor. Eu disse, irmãos, eu não estou aguentando começar. Eu nunca imaginei viver todos esses anos que eu tenho, chegar numa igreja e encontrar essa tristeza. Mas eu também nunca pensei, eu nunca agradeci a Deus pelo sorriso dos meus irmãos. Vocês não sabem como é lindo olhar e ver os rostos dos irmãos. E nós passamos despercebidos uma coisa para agradecer a Deus. Hoje eu sei agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Porque o sorriso dos meus irmãos está presente. Amém. Obrigada pelo sorriso. Nunca tinha agradecido a Deus, porque eu não sabia que fazia falta. Amém. Então eu acordei para aquelas coisas com as quais eu estou acostumada, e Deus deu, e são tão lindas, e de tão acostumada, eu não agradeço mais. Mas eu posso dizer para o Senhor, aquilo foi um choque muito grande. Muito grande. Eu chorei, e eu não sou uma pessoa de viver chorando assim. Fiquei emocionada naquela hora. Amém. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Tá bom. Pastor Luísio. Olha, eu digo o seguinte, uma coisa impressionante como nos encontros que nós temos tido aqui nas salas, Deus está falando, porque se você colocar, por exemplo, a palavra da pastora Rosalind com a palavra da Edmeia, não tem nem como explicar. Parece que ela parou num ponto, a Edmeia pegou aquele ponto e seguiu em diante. Então, Foi isso que eu pensei também. Não, é uma coisa impressionante. Eu digo, quando a Bíblia diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Deus está falando. E a nossa parte é ouvir e dar ouvidos. Essa é a nossa parte. Nós temos que ouvir e dar ouvidos.
Porque Deus está falando e está falando muito claramente. Nós precisamos, eu concordo plenamente com a Edmeia quando ela diz que isso é um som, isso é um toque de trombeta, e que eu sempre me lembro que a trombeta tem vários toques e nós temos que discernir os toques. Nós temos que compreender o significado de cada toque e obedecer a cada toque. Então, olha, eu louvo a Deus. O que eu tenho a dizer é isso. Eu louvo a Deus porque eu sei que Deus está falando. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus está falando. E cabe a todos nós erguer os olhos, como a Edmeia diz. Há muita gente hoje que está olhando para baixo. Eu creio que dos motivos pelos quais o povo de Israel tinha que andar no deserto, olhando a coluna de nuvem e olhando a coluna de fogo, é que tinha que levantar os olhos. Porque escravo anda envergado, anda olhando sempre para baixo, anda sempre olhando para os pés, anda sempre debaixo do peso, anda sempre debaixo da opressão. E mudar a postura. Para você olhar para cima, você tem que mudar a postura. Será que nós não estamos entendendo que nós temos que mudar a nossa postura? Nós temos que ter uma nova postura. Eu não sei, Edmeia, você não acha que é um momento de mudar de postura, literalmente? A igreja tem que tomar uma nova... Precisa tomar um choque e dar um salto. Acordar, né? Ele está muito indiferente a tudo, esperando que alguma coisa aconteça, esperar para acontecer mais o quê? Né? Eu gostaria só de falar uma coisa que a senhora disse, e isso sim já tem me chamado a atenção há muito tempo. Que parece que a igreja ela perdeu o rumo, a igreja perdeu o porquê dela estar aqui. A igreja parece que ela não entendeu a responsabilidade dela. E como eu vejo hoje a igreja? Eu vejo a igreja hoje, eu posso definir em 2 palavras, não sei se a senhora concorda comigo. Eu vejo que a igreja hoje, ela se tornou covarde e egoísta. A igreja, ela é covarde, assim, no sentido quando eu falo que ela parece que tem receio. Quando a senhora disse o que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas, exatamente isso. Parece que ela, para ganhar as pessoas do mundo, ela está se tornando cada vez mais parecida com o mundo. Exato. Ela está, exatamente, parece que ela não entendeu que ela é sal da terra e luz do mundo. Então, ela se acovarda no sentido de não, como é que eu vou dizer, não constranger, não falar a verdade. Só que, quando você aceita Cristo, você tem que entender uma coisa, você não é mais desse mundo. Então, você tem um preço a pagar. E a igreja, hoje, se acovardou. Então, quando a senhora diz lá que as coisas acontecem, a igreja se cala, a igreja aceita. Por isso que eu digo que a senhora, né, quando estava falando, me lembrou muito da pregação da pastora Rosilene, quando ela diz que a igreja está recuando, a igreja está aceitando. Então, a igreja hoje, ela se preocupa mais do que o que os outros vão dizer, de confortar do que confrontar. E quando a senhora justamente disse isso, hoje em dia você vê as vestimentas. Hoje eu não estou dizendo que você tem que andar de uma forma, não, mas pelo menos você, né, olhar, as pessoas olharem e verem não só, mas é com atitudes. Não é verdade? Então, quando a senhora está falando tudo isso, o que eu vejo hoje, que tem muitos evangélicos, mas poucos cristãos. Eu não sei se a senhora concorda comigo, mas é isso eu que eu concordo, sinto. Porque cá onde estão os discípulos? Agora, evangélicos tem todo canto, agora e os discípulos? Isso.
Exatamente, exatamente. Então, eu muito louvo a difícil. Deus porque a igreja, quando eu digo igreja, são todos, mas nós, como pastores, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de justamente indicar o caminho. E o caminho é esse. Amém. Esse era meu registro. Obrigada pela palavra. Perfeito, pastora Verônica, perfeito. É isso que Deus está falando mesmo. E outra coisa, olha, eu já vou encerrar aqui a minha parte, é que eu me empolguei mesmo com essa palavra. Ela falou sobre estações, que a gente possa estar com os olhos abertos para enxergar qual é a próxima estação que Deus está preparando. Amém. Aleluia. Pastor Paulo Antônio. Graça e paz a todos aí. Amém. Boa tarde. Bom, Eu fui ministrado muito com a nossa irmã Edmeia e eu tive uma visão no início dessa pandemia em que todos... Ia chegar num dia que todos iam correndo para a igreja, ajoelhando. E o Senhor me trouxe uma palavra. Eu estava caminhando na praia no trabalho e o Senhor me trouxe uma palavra sobre o medo da morte. Hoje o crente tem medo de morrer, tem medo de dar um passo à frente. E sabendo que o ser humano tem aversão a duas coisas, a ser preso e a morrer. A ser preso a gente pode se safar. Morrer, ninguém vai se safar da morte. O não crente e o crente. Mas o crente sabe para onde vai. O crente está com medo de avançar. O crente está com medo de botar sua vida em jogo. Eu tenho ensinado para o meu filho que essas estações estão chegando nos nossos dias. Eu tenho ensinado para o meu filho, se botarem arma na minha cabeça para eu negar a Jesus, filho, deixa eu morrer. Da mesma forma, filho, se botarem uma arma na tua cabeça pedindo para que eu negue a Jesus, filho, eu vou deixar você morrer. Porque hoje a igreja está com medo. Está com medo. A gente viu medo, pavor nos olhos das pessoas. E isso, a igreja não pode ficar acovardada, a igreja não pode ficar omissa, ela tem que avançar, ainda que morra. Paulo fala, se eu viver, se eu morrer, é lucro. E Cristo é a nossa força, é isso que a gente tem que viver. Eu só tenho medo de hoje morrer na frente da minha mãe, que é muito complicado uma mãe ver um filho morrer. Mas a gente precisa avançar. A igreja precisa tomar uma postura, não ser igual ao mundo, não ter os mesmos valores que o mundo, mas ser sal. É isso que foi dito aí, ser sal. E a gente precisa avançar. Eu, com um pouco tempo que estou à frente da igreja, a gente percebe esse sorriso das pessoas que não tem mais, a gente não vê. Né? A gente não vê mais aquele abraço, o pastor Edson esteve lá, vamos juntar os corredores, e não pode, porque a gente não pode mais juntar os corredores com a mão, a gente não pode mais abraçar, a gente não pode nem mais ministrar, né? Com as mãos na pessoa, porque está passando uma live, e a gente fica muito retraído, e a igreja ficou assim, tipo numa gaiola. Com a palavra da nossa irmã Edmeia, a gente vê que a esperança do crente é avançar. A coragem, o crente tem que avançar sempre, mas a gente está meio que esperando as coisas acontecerem, esperar um bug, uma coisa, uma voz, e as coisas estão acontecendo, as estações estão passando, a gente está envelhecendo, a nossa potência de ir, mas o crente, ele tem que, nós como igreja hoje, essa é a minha palavra, eu aprendi muito, obrigado pela palavra, apóstola, pastora que trouxe a mensagem aí, muito obrigado. Obrigada. E viva o Brasil, ordem e progresso sempre. Aleluia. Amém. 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 Pastor Jocildo também fez sinal. Eu queria falar, pastor Jocildo, de La Corunha. Meu áudio aqui. Boa noite a todos. Cheguei um pouco atrasado porque eu vim da igreja agora mesmo, que já são 23 e 21. Então, é claro, pastora Edmeia, paz do Senhor, fiquei muito abençoado por sua palavra. Da parte que eu ouvi, eu peguei assim o finalzinho, a sobremesa, mas foi bom, muito bom. Graças a Deus. O que eu queria comentar, e também um pedido de oração, porque todo mundo sabe que aqui na Espanha houve um rebrote, ou seja, recontaminação
Madrid está fechada praticamente, está confinada, é uma situação muito difícil e entre os pastores, temos aqui a Associação de Pastores, a irmã falou sobre o medo, né? É o medo. Por exemplo, sai uma notícia no jornal que foram proibidas reuniões, mas só que existe um boletim oficial. Se o boletim oficial não publicar, as pessoas não têm que ficar ouvindo notícia de jornal, porque a notícia de jornal sempre é pior, porque o repórter dá a interpretação dele. Então, o que acontece? Nossa igreja não parou de reunir desde que foi liberado 25%, depois 40%, depois 50%. Não paramos de reunir. E não tivemos nenhum caso, graças a Deus, de contaminação, mas esse medo entre os pastores está muito grande. Por quê? Porque aqui na Espanha tem pesadas multas, sabe? Tem multas muito pesadas. Então, o vizinho, domingo passado, falou assim, se estão proibidas as festas, como que vocês estão festejando aí, tocando guitarra e tocando bateria? Eu vou denunciar a polícia. Eu disse, olha, o senhor está no seu direito de denunciar. E eu estou no meu direito de apresentar à polícia os documentos que temos que nos garante o direito de culto. Até as pessoas comuns já acham que eles podem parar a igreja, sabe? Eu vou denunciar. Quer dizer, se denuncia, vem a polícia. E o que vamos fazer? Será a segunda vez que a polícia vem na nossa igreja, eu vou fazer o mesmo que eu fiz da primeira vez. Dizer para ele que a Constituição, no artigo 16, garante o direito de culto, e eu estou exercendo meu direito. Então, esse medo realmente, pastor, está acontecendo, mas temos que marchar, temos que seguir marchando. A igreja não pode mais receber visitantes para escutar a palavra, porque está limitada aos 50%, então só os irmãos da igreja. Não, irmão, fica em casa e manda o visitante vir, e vamos em frente. Então, eu peço oração, porque realmente essa coisa não é assim tão simples, porque uma pessoa que já teve a enfermidade novamente volta a ter, então isso significa que a coisa está muito complicada. Então, nós temos que realmente, como Igreja do Senhor, tomar uma posição em meio dessa situação, uma posição de coragem, como a apóstola Verônica acaba de dizer, né, que a igreja está acovardada. Se o pastor se acovardar, a igreja toda vai se acovardar. Mas se o pastor que leva o rebanho tiver coragem, a igreja toda vai ter coragem. Obrigado. Amém, amém. Amém, pastor. Pastor Edmeia, o pastor, ele não está aqui no momento, mas ele deixou, na semana passada, quando terminou a live, ele deixou um registro, o pastor Emanuel, ele deixou um registro perguntando sobre se nós acharmos que estamos vivendo um momento do amor se esfriando por se multiplicar a iniquidade. A irmã acha isso também, que o amor... Eu acho que já esfriou há muito tempo. Eu acho que isso é um processo. À medida que o fogo do cristianismo vai apagando, como a Bíblia diz, não apagueis o espírito, aí as cinzas vão tomando conta. Sabe quando se fazia um sacrifício, ou chegava lá, acendia o fogo, sacrificava o animal, depois acabou. Quando passava depois, tinha só cinza. Aí você diz, aqui houve sacrifício. Isso aqui é um altar. Já houve sacrifício aqui. Mas agora só tem cinza. Nós estamos chegando nesse processo. Nós estamos chegando nesse processo. É por isso que eu tenho sentido assim no coração, orar muito por arrependimento, para que haja um avivamento. Porque o que a gente sente é que a brasa está se tornando cinza. Nós sabemos que Deus vai soprar, mas Deus sopra aonde há arrependimento. É por isso que eu tenho orado tanto pedindo a Deus arrependimento. Porque Deus quer, Ele quer, o propósito de Deus é a santificação. O Espírito Santo está aqui para isso. Deus tem pressa nisso. Ele não quer
que nenhum se perca. Mas o mundo tem trabalhado, o nosso adversário e a carne tem trabalhado fortemente, exatamente como diz a Bíblia, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Entrou um mover de muita festa, muita dança, muita distração dentro da igreja, exatamente para desviar a atenção. Não é? E aí as coisas do mundo foram se instalando dentro da igreja. Mas essa pandemia nos tirou do templo para ficar a sós com Deus, para poder acordar, né? Para poder acordar. Então, essa chamada seria, esse esfriamento seria, de fato, um relacionamento quebrado mesmo, né? Exato, é. Com Deus, nós simplesmente achamos está tudo pronto, Jesus já foi na cruz mesmo, não há como desfazer isso, o Pai já nos salvou, e daí, qual é o problema? Aí eu sempre cito João 15 e 2 de Pedro 1. Mas as pessoas estão assim, para ele levar alguém na igreja, a igreja tem que estar com cadeiras bonitas, alguém que cante muito bem, instrumentos bem tocados, tudo tem que ser feito para agradar o visitante, para chamar a atenção. Em outras palavras, é como a igreja de Sardes. Não é? Muito conhecida, muito linda, mas Jesus Cristo olhou para lá e viu um caixão de defunto. Porém, havia um remanescente. E é esse remanescente que eu estou pedindo a Deus, que ele toque fogo nesse remanescente para nascer Filadélfia. Né? Aleluia, aleluia. É isso aí mesmo. Aleluia. Pastor José, nós estamos muito, muito felizes mesmo com a sua participação, a palavra que a irmã nos abençoou ricamente, que os pastores puderam já falar. Eu gostaria de pedir, não sei se o pastor Volmilton está podendo retornar aí para a oração. Ele falou para orarmos pelo André e família, não é isso? E André já está participando. Exato, e pedindo também oração, o pastor Jocildo pediu oração pela Espanha, por esse momento que estão vivendo lá. Há igrejas também que estão sendo muito intimidadas nas reuniões com essa situação. Isso que o Paulo falou e que o pastor Jocildo confirma que tem acontecido fora também do Brasil, em outros lugares, né? Desde daquele impacto, da tristeza de ver como está a situação, até para reunir, como também da covardia, né? Desse medo que está realmente presente. Eu gostaria, então, de pedir ao pastor Volmilton que orasse, agradecendo, orasse também. Vou pedir à pastora Edmeia que depois nos abençoasse aqui, orando por os ministérios presentes, por aqueles que irão participar em outros horários, como tem um grupo que fora daqui que vê em outros horários, por causa do fuso horário, então que eles também possam ser alcançados com essa bênção, ok? Pedir ao pastor Volmilton que faça a primeira oração. Pai querido, nós colocamos os irmãos da Espanha nas tuas mãos. Livra, Senhor, de toda perseguição, de todo ataque do maligno. Que o teu servo continue se posicionando cada vez mais como ele está fazendo, crendo no teu poder, Senhor, crendo nos teus milagres, crendo na tua provisão. Nós abençoamos os nossos irmãos da Espanha, Senhor. E neste momento, Senhor, nós colocamos também a família do pastor André nas tuas mãos, para que todos eles se recuperem rapidamente, Paizinho querido. Nós colocamos o filho nas tuas mãos, Senhor. Muito grato a ti, Pai querido. Neste momento também te agradecemos por essa palavra revelada que veio impactar as nossas vidas e que nós possamos praticar o que nós ouvimos hoje. Abençoamos a tua serva, irmã Edmeia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Amém. Pastor Edmeia, eu gostaria de pedir que orasse por todos nós, bem, os pastores presentes e aqueles que virão, os seus ministérios, pudessem nos abençoar. Senhor Deus, nosso Pai,
segundo a tua vontade, Senhor, para o teu agrado. Nós estamos reunidos, ó Pai, para buscar mais e mais de Ti, para percebermos o momento que vivemos, para podermos ouvir em algum lugar no nosso coração a direção que Tu estás dando nesse momento. Nós queremos Te pedir fortalecimento pelo Teu Espírito, fortalecimento para ficarmos firmes diante da demanda dessa hora. São tantas coisas novas que vêm diante dos nossos olhos, mas nós queremos estar atentos àquelas coisas novas que o Senhor está fazendo. Normalmente, ó Pai, quando uma árvore frutífera começa a produzir frutos, não se ouve nenhum barulho. É assim quando Tu operas, Senhor. Não se ouve o barulho, mas não significa que Tu não estás operando. E nós queremos, Pai, estarmos atentos a essa frutificação, a esse fruto novo, a esse momento novo que o Senhor está trazendo agora. O Senhor diz que até os animais vão perceber. Muito mais nós que temos a primícia do Teu Espírito, precisamos estar atentos ao que Tu dizes, ao que Tu fazes. Acima de tudo, ó Pai, guarda o nosso coração. Faz com que nós estejamos com o nosso coração, toda a nossa mente, o nosso desejo voltados para a Tua palavra, para aquilo que Tu queres nos dizer hoje. Não permite, ó Pai, que nós venhamos a viver para o Teu desagrado. Não, ó Pai. Nós Te pedimos que nós possamos levar vidas agradáveis a Ti. Te pedimos pela nossa família, Te pedimos pela nossa cidade, pedimos especialmente pelos ministérios que levantaste na Tua igreja. E, acima de tudo, ó Pai, nós buscamos de Ti mais e mais o poder que já nos foi dispensado, mas nós procuramos a direção, como usar, para que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja louvado, ó Pai, na Tua igreja. Sacode a Tua igreja, ó Pai. Sacode a Tua igreja. Chama-a para fora, mas que ela possa ouvir a Tua voz. Isso nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos agradecer mais uma vez, pastor Edmeia. Deus abençoe poderosamente. Queremos pedir ao pastor Luiz para fazer o encerramento aqui da nossa live. Amém, amém. Vamos, então, agradecer ao Senhor e vamos nos posicionar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos nos entregar em Tuas mãos, ó Pai. Tomando, Senhor, postura diante de tudo que temos ouvido, numa postura que agrade ao Senhor. Nós queremos Te servir e servir de todo o nosso coração, amando-Te acima de todas as coisas. Por isso, Senhor, abençoa. Colocamos a vida da missionária Edmeia Williams no Teu altar e Te pedimos que o Senhor a abençoe de forma extraordinária. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Vou pedir depois, pastora Luísa, que tem esses dados, essas informações, que nós colocássemos depois editado ali, o número da conta e o ministério também da pastora Edmeia, para que aqueles pastores que queiram ajudar e apoiar
o ministério da pastora Edmeia Williams, que nesse momento é muito importante. Nós temos, graças a Deus, Deus tem abençoado de uma forma poderosa cada um de nós e podemos apoiar e ajudar o ministério da nossa irmã. Seria muito importante. Nesse momento, ela não nos pediu para falar nada disso. Mas... nós estamos no sonho que, com toda essa loucura que está acontecendo, mas tem a festa das crianças sempre em dezembro, né? E a gente está todo mundo de joelho no chão, orando, pedindo a Deus, que o espaço já está lá. O espaço já está. Mas nós precisamos realmente que tudo concorra para poder as crianças terem a festa dela. São cerca de 100 crianças atendidas. Exato, Dona Marta, e a Edmeia, todos os anos, ela dá literalmente um saco de coisas, né? Muita coisa, tudo novo para cada criança. Então, aqueles que puderem abençoar, vai ser ótimo. Amém. Podemos depois, a Luiz, passar para o pastor Jonas os dados do banco, do ministério, tudo para que a gente possa ajudar, sim. Vai ser com alegria que vamos fazer isso. Pastora, muito obrigado pela sua presença, aos pastores Eu também. agradeço muito, pastor. Muito obrigado. Eu vou sair logo, porque já vai começar outra live. Amém. Shalom, amados. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Pastora, Deus abençoe. Tá, João.